Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos amo, ó meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente amável e bom, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo, e perdoo as ofensas recebidas. Senhor, fazei que eu vos ame sempre mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Então, meninos, hoje nós vamos começar o último capítulo da Moral Católica do Pinkers. Lembrem-se que a partir da próxima aula nós vamos usar o outro manual do Aurélio Fernandes, tá bom? Da Diel. Então, se vocês deixaram no seminário, ou etc., ou tem que fazer cópia, providenciem, tá bom? E esse tema possa nos ajudar hoje muito, muito, muito na nosso desenvolvimento intelectual e vivencial da teologia moral. Na página 115, Lei Natural e Liberdade. Tecemos considerações sobre a vida moral cristã a partir da perspectiva daquilo que lhe vem de cima, do Espírito Santo. Nós estudamos o Espírito Santo, não? E na ação moral. Consideraremos sua relação agora da moral, a ação moral, com a natureza humana. A primeira pergunta, o primeiro tópico, a lei natural é externa ou interna? Então é uma perguntinha que nos ajuda. Vimos como a liberdade de inferência criou uma oposição radical entre a natureza e o livre-arbítrio. Em certo sentido, isso causou a expulsão da lei natural do âmbito da liberdade. Tradicionalmente considerada o primeiro fundamento da vida moral, a lei natural passou a ser contraposta à liberdade, como um limite externo imposto pela natureza das coisas. Mais tarde, seria ainda sabotada por essa mesma liberdade de indiferença, como toda lei, consideram-na fundada na vontade arbitrária de Deus e, consequentemente, incapaz de conferir solidez à moral. Era como uma ponte de gelo sobre um abismo. Na tentativa de minimizar o relativismo radical subjacente ao pensamento nominalista, os moralistas esforçaram-se ao máximo para reforçar a fundação natural indispensável à moral, apoiando-se na razão. Todavia, não tiveram êxito em superar a oposição entre a natureza e a liberdade. Ela reaparecia com relação à razão. Continuaram a afirmar que a lei natural é uma lei interior, mas a consideraram como exterior à liberdade em alguns casos, vendo-a como uma lei meramente biológica, como no caso da sexualidade. Daí provém a opinião de que a própria moralidade dos atos é externa. Não somos morais de nascença, mas nos tornamos morais sob a pressão da lei ditada por Deus pela Igreja ou pela sociedade e seus costumes. A moralidade tornaram-se um artifício necessário à vida social. Pode-se adotá-la pessoalmente, mas ela variará de acordo com os caprichos das diferentes eras e culturas,
e dependerá, inclusive, da legislação civil e das decisões da maioria. A questão é grave, porque toca aos fundamentos dos direitos humanos, que lutamos para reforçar atualmente nos nossos esforços de estabelecer o mínimo de consenso ético e jurídico pelo mundo. Ora, não há natureza sem interioridade. O termo natureza designa precisamente a causa do nascimento, a origem da vida, no mais profundo da interioridade. A tragédia da liberdade de indiferença é que ela se afasta da interioridade espiritual e da vida que brota daí como um chamado vital pela verdade e felicidade. Não teria chegado o tempo de recuperar as raízes espirituais que subsistem sobre as agitações intelectuais na profundidade da nossa consciência? Então, como nós vimos já em toda a história, perdemos a relação profunda, o conceito metafísico de natureza, o que é isto, e o que se refere ao homem sobre a realidade profunda, dotado de corpo e alma espiritual, o corpo, alma e espírito. Essa é a grande tragédia que nós vimos depois sobre a questão do dominalismo, o racionalismo, Kant e companhia bela. E nós estudamos profundamente a compreensão da liberdade de qualidade, que mostra-nos um caminho para recobrar as fontes mais íntimas que regam a mente e o coração humanos. Nós falamos do espírito, a vida no espírito, e agora nós vamos falar, são as nossas aspirações ou inclinações naturais. São como uma espontaneidade primária que podemos discernir nos relâmpagos das intuições da mente ou no impulso primitivo do amor. Essa redescoberta tem uma importância capital. Permite-nos compreender como a moralidade e a lei natural têm suas raízes na nossa própria liberdade. Ela também nos capacita a aprender que a lei natural não funciona primariamente pela coação, mas pela atração. Por fim, permite enxergar que a lei natural é uma lei vital, que governa o dinamismo e o desenvolvimento das nossas faculdades da ação, tornando-as fecundas. Então aqui, o que nós queremos tentar compreender seguindo o autor? Que existem inclinações naturais que brotam daquilo que nós chamamos da interioridade, do coração humano, da sua profundidade, não é? O catecismo explica muito bem lá quando fala da oração, fala que o coração é a casa onde moramos ou descemos, sede da escolha moral, sede das nossas ações e ações psíquicas, né? Isso tudo é muito importante. Então, Pinkers desenvolve, segundo São Tomás, as 5 inclinações que fundamentam a lei natural em nós. Existe uma lei natural? Ou quando eu falo de natural, eu falo de costumes culturais, de coisas externas, como a sexualidade, que é uma lei biológica, que a sexualidade não está envolvida com a interioridade, com o homem, etc, etc e tal. Isso nós precisamos aprofundar, tá bom? Passaremos a expor as inclinações naturais que nutrem a nossa liberdade, seguindo o panorama que São Tomás propõe quando considera os preceitos da lei natural. Meninos, página 117, acordem, hein? Essa doutrina está substancialmente presente em Cícero, num texto que aparentemente Tomás nunca leu. Podemos identificar 5 inclinações fundamentais. Elas brotam dos componentes essenciais da nossa natureza e recolhem singularmente as ideias gerais que os filósofos chamam de transcendentais ou de qualidades universais. Então, olha só, repete na página 117. Podemos identificar
5 inclinações fundamentais. Elas brotam dos componentes essenciais de nossa natureza e recolhem singularmente as ideias gerais que os filósofos chamam de transcendentais ou de qualidades universais. A primeira inclinação na origem de todo o ato humano é a aspiração ao bem. Como vimos, ela é inseparável do desejo de felicidade. Essa inclinação torna-se conhecida no plano intelectual através da noção de bem, compreendida como a plenitude da qualidade, e corresponde à experiência da bondade. Ela une as outras inclinações em um feixe dinâmico. Tá bom? Sobre a égide da aspiração ao bem, segue-se a inclinação para a preservação do próprio ser humano, tão fundamentalmente quanto a própria existência. Ela manifesta-se na ideia e na experiência do ser, no sentido real. Ela nos põe em comunhão com todos os seres. Os humanos são seres vivos e têm o poder de transmitir a vida, através do exercício da sexualidade. A raça humana é dividida em machos e fêmeas para a geração e educação da prole, uma verdade que se expressa tanto em nossas consciências quanto na nossa linguagem. Neste nível, estamos em comunhão com todas as criaturas vivas sobre a Terra. A quarta inclinação é fundamentalmente espiritual, é a aspiração pela verdade que se manifesta na ideia e no conhecimento do verdadeiro, como objeto próprio do intelecto, na sua função teórica e prática. Essa inclinação nos põe em comunhão com todas as outras criaturas intelectuais. Por fim, o homem tem uma inclinação natural à vida em sociedade, uma inclinação que brota da nossa percepção do outro e que constitui o nosso ser pessoal em relação com o bem. Ela gera o desejo da comunicação e da comunhão e manifesta-se na linguagem. Consideremos resumidamente cada uma dessas inclinações para mostrar como elas fundamentam a lei natural e seus diversos preceitos, escrevendo-as no próprio coração da nossa personalidade livre. E aqui nós estamos falando de inclinações, né? Que nos atrai, que nos move. Então, penso que esse texto será muito importante para que nós possamos aprofundar. Então, eu vou ler alguma coisa, depois vou deixar com vocês essa tarefa, né? De não tarefa para entregar, deixar outro, mas de meditar profundamente isso. Mas essa primeira vou ler o mais capricho, que dessa brota as outras, como já foi dito aqui. Então, na página 118, a inclinação para o bem é um instinto espiritual primitivo e assim indefinível. Podemos descrevê-lo em termos do que ela causa em nós: a atração espontânea e o gosto pelo bem, a repulsa pelo mal, ou mais precisamente, uma atração ou repulsão de acordo com a nossa percepção de como as coisas são, conforme a nossa razão e a nossa consciência. O bem é mais que um dever, significa uma qualidade, uma perfeição que atrai e causa o amor. Quando ausente, incita um desejo e um movimento na sua direção, como para um fim. Quando alcançado, causa alegria e felicidade. O bem é amável e desejável. A escolha entre o bem e o mal brota dessa atração, porque, limitados no coração e na mente, podemos escolher como bem aquilo que na verdade é o mal, ou ter por mal aquilo que de fato é bom. Por exemplo, olha o exemplo, optar por uma riqueza adquirida imoralmente e ignorar as exigências da justiça, uma vez que o objeto amado nos conforma a si
os nossos juízos morais podem tornar-se distorcidos e os nossos gostos desordenados. Ainda assim, o sentido do bem e do mal subsiste sobre as faltas e a corrupção, como o desejo de saúde persiste sobre a doença. A atração pelo bem é expressa comumente em um dos primeiros princípios da moral. É preciso fazer o bem e evitar o mal. Isso não expressa primeiramente uma obrigação de fazer o bem, mas a atração do bem, que se prolonga pela injunção de procurar o verdadeiro bem e evitar o mal real, além das suas aparências e ilusões. É essa pressão da verdade no bem, no interior da própria atração, que está na origem do sentido íntimo do dever e da obrigação. Esse sentido, no entanto, não reduz a atração pelo bem a meros deveres e obrigações, pois ele nos leva, além disso, em direção à perfeição do bem. O bem está ligado ao amor, por ser a sua causa direta. Consequentemente, podemos discernir as espécies de bem, de acordo com as espécies de amor ou amizade. Há, em primeiro lugar, o bem deleitável, buscado pelo prazer sensível que provoca. Há, em seguida, o bem útil, valioso como meio para um fim proposto. Esses dois tipos de bem relacionam-se com o amor de concupiscência, no qual o agente, acima de tudo, ordena a si mesmo o bem desejado. É o caso, de acordo com Aristóteles, da amizade entre jovens, que são fundamentadas no prazer e no sentimento. Também ocorre na amizade entre os comerciantes e pessoas de negócio, que são baseadas na utilidade em comum. O bem, no sentido pleno do termo, é de outra natureza. Qual que é o bem, então, por excelência? Gente, ali na página 120, qual é o bem por excelência que nos atrai? E que, não por uma recompensa, como a relação entre um sindicato de comerciantes, é aquilo que merece ser amado por si e em si mesmo, como um fim e não como um meio, como a amizade entre os comerciantes, que visa um meio para vender mais, para se organizar, etc. Desse modo, falando propriamente, o amor consiste em amar alguém por si mesmo e como ele verdadeiramente é. Esse é o amor de amizade ou benevolência. O objeto desse amor é uma pessoa ou um bem que qualifica a pessoa, tal como a retidão, a bondade, a sinceridade e qualquer virtude verdadeira. Com essa classe de bondade e de amor, entramos no reino da moral. Então, aqui ele define muito bem. É como classicamente também se fala sobre o amor, né? O amor eros, o amor de filia ou de amizade, o amor de querer bem e depois o amor de querer o bem, o amor ágape, o amor sobrenatural, que é o amor de Deus, que derramado em nossos corações, que nos leva a amar como Deus ama. A inclinação pelo bem é expressa no Decálogo pelos 2 mandamentos de amar a Deus e ao próximo, que encerram a totalidade da lei. Essa inclinação planta os fundamentos para os direitos e deveres que as outras inclinações delineiam. Em suma, a inclinação para o bem essa inclinação planta os fundamentos para os direitos e deveres que as outras inclinações delineiam. Em suma, a inclinação para o bem dá a cada pessoa o direito e instila nele o dever de buscar o bem e rejeitar e combater o mal.
Ela desenvolve-se pelas virtudes, a partir de uma vontade geral da justiça e de amizade que se concretiza no ato singular. O amor pelo bem, simultaneamente universal e específico, dá a base natural para essa caridade. A caridade, por sua vez, aperfeiçoa e renova esse fundamento, submetendo ao crivo das purificações. Do mesmo modo que apreciamos melhor a saúde quando estamos doentes, assim também tornamo-nos mais sensíveis às nossas inclinações para o bem quando somos confrontados com o mal e a dor, especialmente quando advertidos dos nossos próprios pecados, se esses não nos cegaram. Em todo caso, que a alegria supere o sofrimento também é revelador. Então, aqui eu penso que vocês têm aqui uma gama de informações sobre essa inclinação para o bem. Poderia resumir: o bem é uma atração porque é uma perfeição do ponto de vista filosófico. É uma perfeição que o ser humano busca. E quando ausente, incita um movimento na busca dele, como por exemplo o caso da saúde, né? O bem-estar, pensa no caso da coronavírus. Mas aqui nós não podemos pensar que o bem, enquanto perfeição, é só a qualidade de movido por uma atração interesseira, mas é movida por si mesmo, pelo amor que ele produz. Por isso que ele faz aquele link: amor, caridade. Tá certo? Depois ele coloca os 10 mandamentos e nós temos aqui a inclinação natural para preservar o ser, páginas 122 e 123, tá bom? A inclinação à preservação do ser é fundamental. Afeta a nossa própria substância, a conservação da nossa existência e a vida que subjaz em todas as nossas atividades. Ela gera a vontade de existir e o amor à saúde. Também nos dá um senso de realidade e fundamenta nosso direito à legítima autodefesa. Essa inclinação, no entanto, não é dirigida simplesmente para a conservação. Também é dinâmica e impulsiona-nos para o que promove o nosso avanço, para o alimento, para a vestimenta, a formação de um lar e assim por diante. Ela preside o progresso e desenvolvimento do nosso ser. Essa inclinação não pertence unicamente à nossa vida física, mas também compromete o nível espiritual. Cria o amor próprio natural, que fundamenta todas as nossas ações, e é o antecedente de toda introversão egoísta. Dessa forma, fornece a medida do amor que devemos ao nosso semelhante, de acordo com o segundo mandamento. Deves amar o teu semelhante como a ti mesmo. E é o fundamento da regra de ouro, Mateus 7,12, de modo a proteger um valor moral, como o amor a Deus, o amor à pátria ou o amor à justiça. Esta inclinação pode levar-nos até mesmo o sacrifício da própria vida, por amor a Deus, à pátria, e etc, etc, etc. A inclinação para preservar o ser é expressa no quinto mandamento, não matarás, que determina o respeito para com a vida do outro, estendido até o respeito a seus bens. Ele fundamenta o direito de proteger a própria vida e de obter o que for necessário para assegurar uma existência digna. Também nos impõe, como obrigação natural, que cuidemos da nossa saúde física e moral.
A inclinação à existência é aperfeiçoada pela virtude da fortaleza, que é sobretudo uma coragem de ser e de viver, corroborada ainda pela esperança, que nos faz capazes de enfrentar as dificuldades e provações da vida, como é o caso dessa pandemia, não só em relação a nós, mas em relação à humanidade, em relação à nossa família, ao seminário que viveis e etc, etc e tal. A virtude cristã da esperança coroa esta inclinação vital natural, dando-nos o dom da ajuda divina na realização de promessas que ultrapassam toda a expectativa humana. A jornada para esta esperança contra a esperança, no entanto, não ocorre sem um desafio profundo, do qual o sacrifício de Abraão é modelo. É no contexto dessa inclinação que surgem os problemas do suicídio. O apelo do nada é como uma doença e uma ruptura no seio da inclinação à manutenção do ser, do aborto, da tortura, da mutilação e da eutanásia. A inclinação para preservar o ser também sustenta os avanços na medicina e na saúde pública, que desempenham um papel tão importante nas nossas sociedades. Eu acho que é muito simples, mas muito lindo, não é? A inclinação à preservação do ser é fundamental, nos leva a defender a nossa vida, primeiro ponto, até o direito à legítima defesa, seja quando a nossa vida física, mas também a nossa vida moral é colocada em risco pela calúnia, difamação. Depois, mas nos leva também a estar ligado a um valor moral maior, que é o amor a Deus e, consequentemente, ao próximo. O Shema, não podeis amar a Deus se não amais o próximo, né? Se você não ama o irmão que vê, como poderá amar o irmão que não vê? Que leva também ao sacrifício da vida. Por exemplo, defender a vida de uma pessoa indefesa, de defender a vida de um filho, da sua esposa, ou de dar a vida para defender a sua pátria, mas sobretudo dos mártires, por amor a Deus, sacrificam a sua vida. Tudo isso é feito, então, ali na página 123, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, diz: ele fundamenta o direito de proteger a própria vida e de obter o que for necessário para assegurar uma existência digna. Também nos impõe como obrigação natural que cuidemos da nossa saúde física e moral. Depois fala que isso é sustentado na vida da fé pela virtude cristã da esperança, do qual o sacrifício de Abraão é modelo, de esperar contra toda a esperança, e nos leva a problemas essenciais para tratar na teologia moral, questão do suicídio, do aborto, da tortura, da mutilação, da eutanásia. Mas aqui eu poderia também falar das ditaduras, da ditadura, de não deixar de ir contra a democracia, e sem entrar na questão política também, o direito de escolher de um cidadão. Ok? E aí a importância da saúde, a questão da saúde, do papel da saúde pública, o papel do governo, do Estado em proteger a vida física, moral, espiritual, se quiseres, e também psicológica, etc. Isso tudo nos leva a perceber a beleza da fé católica e a síntese compreensiva que ela faz de toda a realidade humana.
a inclinação ao matrimônio. Mas antes queria falar a vida, né? Quando a igreja também fala de uma pseudocultura e critica, quer dizer, existe uma cultura que não é cultura, que vai contra a vida, por exemplo. Até que ponto podemos aceitar que a pornografia é uma forma de arte? Se ela o que produz é algo contra a vida, porque a sexualidade para nós não é algo somente biológico, como foi dito, externo ao homem, que segue uma lei biológica, mas ela tem uma realidade profunda, como fala, por exemplo, João Paulo II no Amor e Responsabilidade, não é? A sexualidade, ela se exerce no nível do espírito. A página 123 temos a inclinação ao matrimônio. A inclinação sexual é comum entre os homens e os outros seres vivos, mas realiza-se nos atos humanos de modo mais perfeito. Ela cumpre-se no matrimônio que une o homem e a mulher por toda a vida. Não é algo simplesmente biológico, embora tal componente seja uma característica sua. Ela envolve a personalidade inteira pelos laços da afeição. Distingue-se comumente dois fins no matrimônio. O primeiro, a geração, o dom da vida, e a educação das crianças, que asseguram o crescimento e continuidade da espécie humana e da sua herança cultural. Depois há o amor e o apoio mútuo do casal. As duas finalidades fortificam-se mutuamente. Uma não pode realizar-se sem a outra, pois a lei do amor é o dom e a fecundidade. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente pode pensar que a finalidade do matrimônio é ter um monte de filhos somente e o remédio contra a concupiscência, poder fazer sexo de modo lícito. Não. Aqui tem uma análise muito linda. Dois fins do matrimônio. Primeiro, a geração, o dom da vida e a educação das crianças, que asseguram o crescimento e continuidade da espécie humana e da sua herança cultural. Depois, o amor e o apoio mútuo do casal. Eu penso que aqui não deveria falar-se primeiro, porque dá a impressão, então, que primeiro é ter filhos, depois se amar. Não. O amor gera vida. Eu acho que aqui a análise poderia ser muito mais aprofundada se ligasse esse tema à teologia da Trindade. O pai ama o filho ama o pai, do amor do pai e do filho. Essa comunhão inspira o Espírito Santo, né? Eu penso que nenhum casal fala assim, vamos casar porque eu quero ter filho, você também vai ter o filho, você é um bom reprodutor, eu sou uma boa reprodutora e vai. Não. E às vezes esse colocar o primeiro pode não aprofundar o tema. Não estou falando que o autor aqui está sendo infeliz, mas eu penso que poderíamos ver que a finalidade do matrimônio é uma só: amar o cônjuge, amar os filhos e amar o cônjuge. Não tem aqui o primeiro ou o segundo. Continua. Também é possível demonstrar como as outras inclinações desenvolvem-se no contexto da família. A família é o local das primeiras experiências de vida. É onde aprendemos sobre amor e felicidade. Fazemos os nossos primeiros juízos concretos sobre o bem e o mal e recebemos nossa primeira educação moral. A família é onde adquirimos um sentido de existência e confiança na vida. É nela que fazemos nossas primeiras descobertas cognitivas e aprendemos nossa língua mãe. É onde descobrimos as diferenças entre sexos e entre as personalidades. A sua diversidade de relações faz da família o modelo principal
e principal célula da sociedade. A inclinação sexual deve ser regulada para o desenvolver-se adequadamente. 3 dos 10 mandamentos dirigem-se a ela. O quarto, o que prescreve o respeito aos próprios pais. O sexto, que relaciona o ato sexual ao casamento. O nono, que interdita a luxúria. São preceitos a serviço da castidade, que é uma das formas da temperança ou do autodomínio sobre os instintos e sensações. Se a castidade tem a conotação negativa de luta contra os excessos e desvios da sexualidade, também é uma virtude profundamente positiva. Atua ao serviço do amor, contribuindo para a sua pureza, retidão e duração. Esta inclinação concede em cada pessoa um direito natural ao casamento, ao qual corresponde o dever de abraçar as responsabilidades sobre o cônjuge e os filhos. O cristianismo, desde o seu começo, exortou sobre esta inclinação e santificação do casamento, e o chamado à virgindade dirigida a alguns. O chamado à virgindade não é uma rejeição nem um desdém para com o casamento, mas um testemunho e uma consagração especial ao amor de Cristo, vivido segundo a diversidade de vocações na Igreja. A castidade cristã é obra especial do Espírito Santo, inspirando um amor novo no coração dos fiéis. Então, aqui acho que já falei abbastanza, como se diz em italiano, sobre o tema, mas aqui fala do casamento, que é de direito natural, porque é uma inclinação natural do homem, mas que tem uma dimensão matrimonial. Você sabe que eu gosto muito das palavras, do sentido das palavras, e as palavras por si só explicam muitas coisas. O sacramento do matrimônio, a junção de duas palavras, matris, de mãe, munus, ofício da mãe. Não significa no sentido, mas no sentido, o aspecto mais positivo do que é a maternidade. É dar a vida. Eu acho que aqui engloba o amor do homem pela mulher e a mulher pelo homem, os filhos que vêm ou não vêm, quantos são ou não são, não sei, mas essa abertura à vida que gera, sobretudo, amor. Por isso que alguém decide-se a não casar-se para poder amar. Claro que temos que tomar cuidado para não escolhermos outra vocação por interesse, que não seríamos matrimoniais, não seríamos doadores de vida, seríamos sim solteirões frustrados e etc, etc, etc e tal, sempre procurando aquele equilíbrio, não é? Que quem dá amor se deleita, não é? No sentido de que alguém que decide ser mártir, não porque escolheu, mas decide naquele momento da vida, o seu deleite, o seu sentido profundo está em Deus e por amor a Deus dá a vida. Não é um ato de um egoísta mas é um ato pleno de vida, de doação, de matrimunus, de ofício da mãe, de gerar. Sangue de mártires, semente de cristãos. Vocês se lembram dessa frase? Muito bem, amados, eu preciso de um pouco de descanso. Nós falamos 40 minutos sem parar. Depois nós continuamos. Eu vou fechar essa primeira parte da aula parando na página 125. Já já vamos começar a falar da inclinação ao conhecimento da verdade. Até já!